nas profundezas de uma China fragmentada, onde os antigos deuses dormiam em templos poeirentos e as novas ideologias se chocavam com a fúria de um dragão desperto, em Hinghua, Fujian, 1901, nascia Sung Shang-Chie, um menino cujo destino era incendiar uma chama de avivamento cujo calor ainda queima nas almas de um continente. Seu nome ocidental, John Sung, tornar-se-ia sinônimo de uma fé radical, de um legado de coragem que ainda hoje ilumina as noites mais densas. Filho de um pastor metodista, sua infância foi um tecido de privilégios religiosos, um contraste sombrio com as vidas de inúmeros compatriotas mergulhados na escuridão espiritual. Mas nem mesmo a benevolência do seu lar poderia abafar o chamado irresistível que o aguardava. Desde cedo, John demonstrou uma inteligência excepcional, uma mente capaz de absorver conhecimento com sede de um deserto. Aos 19 anos, em 1920, um jovem Sung, mergulhado em uma inquietude existencial, foi atingido pela luz divina. Não foi uma conversão gradual, mas um terremoto espiritual, uma descoberta súbita de um Cristo vivo, capaz de romper as correntes do pecado e do desespero. Naquela época, a China era um caldeirão de ideologias, um campo de batalha entre o tradicionalismo e a revolução. As missões ocidentais haviam plantado a semente do Evangelho, mas com elas vieram também as estruturas denominacionais, muitas vezes rígidas, que Sung viria a desafiar com uma fúria profética. Sua visão era clara, cristalina. A igreja não deveria ser uma reprodução de instituições estrangeiras, mas um corpo local, autônomo, guiado pelo Espírito Santo, centrado na palavra de Deus. Ele buscava uma fé autêntica, um cristianismo puro, livre das amarras da ortodoxia humana. Em 1920, John Sung partiu para os Estados Unidos, buscando aprimorar seus estudos teológicos. Ele ingressou na Ohio Wesleyan University, onde brilhou academicamente, obtendo 4 diplomas em apenas 5 anos, incluindo um PhD em Química. Sua mente era um farol, mas seu coração ainda ardia com uma sede insaciável por mais de Deus. Ele então se matriculou no Union Theological Seminary, em Nova York, uma instituição que, na época, era um reduto de liberalismo teológico. Lá, Sung enfrentou um conflito espiritual profundo. A teologia que aprendia era fria, intelectual, desprovida de vida. Seu coração ardia com a fé que havia experimentado na China, mas seus professores zombavam de sua crença em milagres, na autoridade da Bíblia, na experiência pessoal com Cristo. Essa tensão o levou a um colapso espiritual, uma desilusão que o mergulhou em escuridão. Ele questionava sua fé, seu chamado, sua existência. Em 1927, após um longo período de angústia, Sung experimentou uma visão celestial poderosa. Ele foi arrebatado a uma realidade espiritual, onde viu Cristo em toda a sua glória, e foi condenado por seus pecados, por seus compromissos com o mundo. Naquela experiência, ele foi preenchido pelo Espírito Santo, recebendo o poder para pregar o Evangelho com uma fúria ardente. Ele começou a pregar com um zelo incontrolável dentro do seminário, denunciando o pecado, chamando os estudantes ao arrependimento. Seus professores, chocados com sua radicalidade, o consideraram insano e o internaram em um hospital psiquiátrico. Lá, Sung passou 196 dias, um período de isolamento, mas também de aprofundamento de uma fé que o transformaria. Naquele período, ele leu a Bíblia de capa a capa 40 vezes, mergulhando nas profundezas da palavra de Deus, recebendo revelações que o capacitariam para o seu ministério. Ele foi expulso do seminário, mas libertado para um chamado maior. Ao retornar à China em 1927, John Sung era um homem transformado. Ele havia abandonado seus diplomas, seus planos acadêmicos, e agora era apenas um vaso de Deus, um profeta que falava com autoridade. Ele começou a pregar com uma fúria ardente, com uma paixão que contagiava as multidões. Seu ministério era um furacão espiritual, varrendo a China, de Xangai às províncias mais remotas. Ele era o Moody da China, um homem que pregava o arrependimento, a santidade e o poder do Espírito Santo. Seus cultos eram marcados por curas milagrosas, libertações demoníacas e conversões em massa. Em Xangai, Shantung, Hainan, milhares de pessoas eram atingidas pelo poder de Deus. Cegos viam pela primeira vez, coxos andavam,
Doenças incuráveis eram curadas. A oposição era feroz. As denominações estabelecidas viam em Sung uma ameaça à sua autoridade, um desafio perigoso à ordem existente. Eles o criticavam por seus métodos não ortodoxos, por seus milagres exagerados, por seu chamado ao arrependimento radical. Mas Sung permaneceu inabalável, convencido de que estava apenas seguindo os princípios bíblicos, o exemplo de Cristo. Ele jejuava frequentemente, incluindo um jejum de 40 dias, buscando a face de Deus, recebendo direção e poder para o seu ministério. Seus ensinamentos eram profundos, revelando as verdades da cruz de Cristo, a importância da vida espiritual interior, a separação entre a alma e o espírito. Ele falava de uma vida entregue a Cristo, de um caminho de autonegação e obediência, de uma realidade espiritual que transcendia as circunstâncias materiais. À medida que o movimento crescia, também crescia a sombra ameaçadora do comunismo e do nacionalismo. O governo chinês, com sua visão de uma China unificada, via qualquer forma de fé religiosa como uma ameaça existencial ao seu regime. A perseguição começou de forma lenta, insidiosa, mas logo escalou para uma fúria implacável. Em 1933, John Sung foi preso em Xangai, acusado de perturbar a ordem pública, de incitar as multidões. As acusações eram falsas, fabricadas para esmagar qualquer voz de dissidência, qualquer expressão de fé que se atrevesse a desafiar a autoridade do partido. O início de sua prisão foi um mergulho no profundo abismo. Interrogatórios brutais, tortura psicológica, isolamento. Mas Sung, mesmo no meio à sombra da morte, permaneceu firme. Sua fé era a âncora de sua alma, a rocha na qual construir a sua vida. Ele havia escrito muito sobre o poder da cruz, e agora estava vivendo essa verdade em sua pele. Apesar de toda a opressão, a igreja que ele havia plantado continuou a crescer, mas agora em segredo, nas casas, nas profundezas da clandestinidade. As sementes que ele havia espalhado não poderiam ser erradicadas pelos decretos de um regime ateu. Seus ensinamentos, seus milagres, continuavam a inspirar milhões, tornando-se uma fonte de encorajamento para a igreja perseguida em todo o mundo. Estima-se que, durante seu ministério entre 1927 e 1936, John Sung foi responsável pela conversão de aproximadamente 300.000 almas, um legado impressionante que o consolidou como um dos maiores evangelistas da história. Ele era um homem que viveu para Cristo, que sofreu por Cristo e que deixou um legado de fé que continuará a inspirar por gerações. A Revolução Cultural, com sua fúria incontrolável, intensificou ainda mais a perseguição. Templos foram destruídos, Bíblias queimadas, crentes executados. Mas a mesma opressão que buscava esmagar a fé acabou por fortalecê-la, purificá-la, levando-a às raízes mais profundas. Em 1944, após anos de um ministério extenuante, marcado por viagens constantes, jejuns prolongados e perseguição implacável, o corpo de John Sung, já debilitado pela doença, não mais resistiu. Ele faleceu em 1944, aos 42 anos de idade, vítima de tuberculose. Sua morte, silenciosa, longe olhos do mundo, foi um testemunho de sua vida. O legado de John Sung é imenso, incalculável. Ele é considerado um dos pais do avivamento asiático, um dos grandes visionários que ajudaram a moldar a espiritualidade de um continente. As igrejas domésticas na China, que hoje contam milhões de adeptos, são o fruto de sua visão, de seu sofrimento, de sua fidelidade. Seus ensinamentos continuam a ser estudados, seus milagres continuam a inspirar. Ele provou que a fé é uma força mais poderosa que qualquer regime, qualquer ideologia, qualquer muro. Sua vida foi um testemunho constante de que o poder de Deus não pode ser aprisionado, não pode ser calado. A história de John Sung é um lembrete de que a cruz de Cristo é o caminho para a vida, que o sofrimento é uma parte da jornada e que a fidelidade de Deus é inabalável mesmo nas circunstâncias mais adversas. Ele foi um homem que viveu pela palavra, que lutou com fé e que deixou um legado de esperança que nunca morrerá. Seu nome, John Sung, ecoa como um sussurro de paz nas prisões, um grito de liberdade nas nações oprimidas, um lembrete constante de que a fé é a vitória que vence o mundo. Sua vida é um convite a cada um de nós para ousar acreditar, para ousar ter fé.
para ousar agir, mesmo no meio do medo, mesmo no meio da impossibilidade. Ele foi um gigante da fé, um homem que ousou acreditar que Deus ainda faz milagres e que Ele ainda abre portas que nenhum homem pode fechar. Seu legado é um desafio contínuo à igreja atual. Será que estamos dispostos a pagar o preço de uma fé ousada, de um amor radical, de uma compaixão que transcende as fronteiras? Será que estamos dispostos a ser como John Sung, um farol de luz no meio da escuridão, levando a esperança a um mundo quebrado? Sua vida é um testemunho de que o impossível é possível com Deus. Ele foi um homem que viveu com um propósito, que morreu com um legado e que continua a inspirar milhões a seguir o caminho da fé, da coragem e do amor. A história de John Sung é um hino à fidelidade divina, uma glorificação do poder de Deus, um chamado à ação para a igreja em todo o mundo. Ele foi um gigante da fé, um homem que ousou acreditar que Deus ainda faz milagres e que Ele ainda abre portas que nenhum homem pode fechar. Seu nome ecoa como um sussurro de esperança nas prisões, um grito de liberdade nas nações oprimidas, um lembrete constante de que a fé é a vitória que vence o mundo. Ele foi um homem que quebrou barreiras, que desafiou o status quo, que inspirou gerações. Sua mensagem era simples, mas poderosa. A fé em Cristo é mais forte que qualquer ideologia, qualquer regime, qualquer opressão. Ele ensinou ao mundo que o sofrimento é uma parte da jornada, mas que a vitória é garantida para aqueles que confiam em Deus. John Sung, um verdadeiro apóstolo da fé, cuja luz brilha ainda hoje, guiando aqueles que buscam uma vida entregue ao poder de Deus. Sua jornada, de estudante acadêmico a evangelista profético, de prisioneiro a líder global, é um testemunho de que o espírito humano, guiado pela fé, pode superar qualquer adversidade. John Sung, uma voz que nunca se calou, um coração cheio de fé, um legado de milagres. Sua vida foi uma prova viva de que a fé é uma força mais poderosa que qualquer arma, qualquer muro, qualquer ideologia. Ele ensinou ao mundo que o amor de Cristo é capaz de penetrar as fronteiras mais fechadas, de iluminar as noites mais escuras. Ele foi um homem que viveu pela palavra, que lutou com fé e que deixou um legado de esperança que nunca morrerá. A história de John Sung é um convite a cada um de nós para ousar acreditar, para ousar ter fé, para ousar agir, mesmo no meio do medo, mesmo no meio da impossibilidade. Ele provou que Deus é fiel, que Ele cumpre suas promessas e que Ele sempre abre caminho para aqueles que confiam nele. Seu legado é um desafio contínuo à igreja atual. Será que estamos dispostos a pagar o preço de uma fé ousada, de um amor radical, de uma compaixão que transcende as fronteiras? Será que estamos dispostos a ser como John Sung, um farol de luz no meio da escuridão, levando a esperança a um mundo quebrado? Sua vida é um testemunho de que o impossível é possível com Deus. Ele foi um homem que viveu com um propósito, que morreu com um legado e que continua a inspirar milhões a seguir o caminho da fé, da coragem e do amor. A história de John Sung é um hino à fidelidade divina, uma glorificação do poder de Deus, um chamado à ação para a igreja em todo o mundo. Ele foi um gigante da fé, um homem que ousou acreditar que Deus ainda faz milagres e que Ele ainda abre portas que nenhum homem pode fechar. Seu nome ecoa como um sussurro de esperança nas prisões, um grito de liberdade nas nações oprimidas, um lembrete constante de que a fé é a vitória que vence o mundo.